O Apocalipse, que também é conhecido como Livro da Revelação, é o último livro da Bíblia. Ele foi escrito pelo apóstolo João, quando o mesmo estava preso na ilha de Patmos. Uma das coisas mais notadas em relação ao livro do Apocalipse é que a maioria dos cristãos tem muita dificuldade em entender este livro. Por isso, se você está confuso sobre este livro complicado, você não é o único. Porém, mesmo que o livro do Apocalipse seja confuso, o importante é entender o significado por trás dele. Afinal das contas, ele nos dá informações sobre como será o fim dos tempos, despertando em nós a necessidade de permanecermos fiéis com Jesus, para que não sejamos pegos de surpresa quando ele voltar. O Apocalipse também nos dá a esperança de que um dia Deus vencerá a morte e o mal por meio de Jesus Cristo. Quando isso acontecer, o diabo será derrotado de uma vez por todas e será lançado no fogo do inferno por toda a eternidade. Sejam bem-vindos ao canal Teologicamente. No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 erros comuns que as pessoas cometem ao ler o livro do Apocalipse. Mas antes, se você gosta de vídeos de curiosidades bíblicas, não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. O primeiro erro: não entender a linguagem do livro. Muitos cristãos não sabem que o Apocalipse é um livro com estrutura profética, com linguagem poética, revelada por um mensageiro celestial, ou seja, Jesus. Essa profecia é revelada por meio de visões que misturam realidade com simbolismos. E para nos ajudar a compreender essa linguagem complexa, Cristo usou figuras conhecidas do ser humano em sua narrativa. Muitas coisas descritas em Apocalipse são figurativas e provavelmente não serão necessariamente como estão nas Escrituras. Por exemplo, em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 3, nos fala sobre uma besta que subiu do mar. Vejamos o texto. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O texto lido simboliza o anticristo, que será um ser humano. Porém, Cristo usou a linguagem poética para mostrar o quanto ele terá poder e será perigoso. Então, para entendermos o Apocalipse da forma correta, temos que pedir a Deus compreensão e sabedoria. Desse modo, veremos que o foco principal desse livro é exaltar a grandeza do Senhor e nos dar a esperança de que por meio de Jesus venceremos todo o mal e teremos a vida eterna. Segundo erro: não conhecer a origem do livro. Outro erro muito comum que os cristãos cometem ao ler o Apocalipse é acreditar que este livro é de autoria do apóstolo João. Mas na verdade, o título deste livro também poderia se chamar A Revelação de Jesus Cristo, uma vez que foi Cristo quem mostrou ao seu discípulo há cerca de 2000 anos os eventos que acontecerão durante a grande tribulação, o Armagedon e o juízo final. Sendo assim, João não é o autor de Apocalipse, e sim o seu escritor. Cristo é o responsável por tudo que lemos nele. Vejamos o que nos diz o texto de Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Cristo é o verdadeiro autor do Apocalipse e usou o apóstolo João para registrar essa mensagem. Uma das razões pela qual João era a pessoa ideal para esse papel era por causa de seu relacionamento íntimo com Cristo. Como discípulo amado de Jesus, ele andou com ele por 3 anos e realmente creu fielmente em tudo o que Jesus disse. O terceiro erro: esquecer da mensagem de esperança que ele contém. Muitos cristãos não conseguem enxergar a esperança que Jesus nos oferece no Apocalipse. Eles voltam tanto os seus olhos para as desgraças vindas com a grande tribulação e a maldade causada pelo anticristo,
que se esquecem de que esse livro se trata, na verdade, da vitória do Senhor. Apocalipse 19, do versículo 6 ao 9, nos diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Se pensarmos no Apocalipse apenas como um livro cheio de tragédias e julgamentos, não conseguiremos entender o verdadeiro propósito, que é a esperança. Podemos encontrar segurança por meio de sua mensagem, de que o Senhor nos salvará e que o inimigo não tem domínio sobre as nossas vidas. Está gostando do vídeo? Deixe seu like e vamos continuar. Quarto erro: não entender o significado de alguns números. O Apocalipse está repleto de números, porque essa é uma das características de literatura apocalíptica. Alguns números são apenas simbólicos, porém outros parecem ter valor literal, por mais que contenham também algum valor simbólico. A chave é saber quando algo deve ser tomado literalmente e quando deve ser tomado simbolicamente. Um exemplo é o número 12. Esse número representa algo completo, organizado e instituído por Deus. Por exemplo, na visão que João teve dos céus, havia uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Além disso, os múltiplos de 12 podem ter um significado parecido com os 144 mil servos selados por Deus, e os 24 tronos com 24 anciãos assentados ao redor de Jesus, que provavelmente simbolizam os 12 apóstolos de Cristo e as 12 tribos de Israel. Outro número interessante que contém muito significado é o número 6. Por ser um a menos que 7, que geralmente representa algo completo, o número 6 pode representar algo incompleto ou imperfeito, ou então algo relacionado aos inimigos de Deus. Por isso que as Escrituras Sagradas nos mostram no capítulo 13 do Apocalipse que o número da besta é 666. Em contraste, o número 7 representa a perfeição do Todo-Poderoso e conclusão. É por isso que a grande tribulação se encerra quando se completa 7 anos da aparição do Anticristo, porque é a partir dali que o Senhor Jesus dominará todas as coisas e derrotará o inimigo de uma vez por todas. Quinto erro: acreditar que o livro mostra a data exata da volta de Jesus. É impossível determinar o dia ou a hora exata da volta de Jesus Cristo. Nem mesmo os anjos do céu e até o próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui como ser humano como eu e você, sabia sobre o dia e a hora desse acontecimento tão maravilhoso. Porém, uma coisa que o Apocalipse deixa claro é que Jesus vai retornar um dia como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que por isso devemos nos arrepender de nossos pecados e nos entregar a Ele de todo o nosso coração. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, pense teologicamente.